1. O aviso no Éden. Muito antes de existirem leis gravadas em tábuas de pedra, templos, profetas ou igrejas, houve um aviso. Um aviso direto, simples e cheio de amor, e ele foi proclamado no próprio paraíso. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis 2:17. Esse versículo não apenas marca a primeira ordem dada ao homem, mas revela a essência do relacionamento entre Deus e a humanidade. Um relacionamento baseado em confiança, liberdade e escolha. No jardim do Éden, tudo era perfeito. Adão e Eva viviam em comunhão direta com Deus, rodeados de abundância, beleza e paz. Nada lhes faltava. Mas havia uma única árvore que simbolizava o limite da liberdade humana, uma lembrança de que o ser humano não é o criador de si mesmo, mas criatura de um Deus soberano. O aviso de Deus foi claro, não foi ameaçador, mas paternal. Foi como um pai que diz ao filho: não toque no fogo, você vai se queimar. O desejo do Pai Celestial não era restringir o prazer de seus filhos, mas protegê-los das consequências de uma escolha errada. No entanto, ao dar ouvidos à serpente, Eva e Adão colocaram em dúvida o caráter de Deus. Eles decidiram que queriam definir o bem e o mal por si mesmos, como se soubessem mais que o Criador. E assim, o pecado entrou no mundo, separando o homem da fonte da vida. Mas a história não termina na desobediência. Mesmo após a queda, Deus foi ao encontro deles. Ele perguntou: onde estás? Essa pergunta ainda ecoa nos nossos dias. Quando caímos, quando desobedecemos, Deus continua nos procurando, nos chamando, oferecendo redenção. E agora, pense por um instante. Você já percebeu os avisos de Deus na sua própria vida? Já sentiu que algo dentro de você dizia: não vá por esse caminho? Você escutou ou ignorou? Às vezes, os frutos proibidos da vida moderna vêm disfarçados de sucesso rápido, prazeres fáceis ou relacionamentos tóxicos. Mas o mesmo Deus do Éden ainda fala, ainda alerta, ainda ama. A verdadeira sabedoria não está apenas em ouvir os avisos de Deus, mas em responder com humildade e confiança, crendo que obedecer é sempre o caminho da vida. Dois. Aviso contra a idolatria e a ganância. Esta é a primeira ordem dos 10 mandamentos, e não por acaso. Antes de qualquer proibição moral ou social, Deus começa alertando sobre a idolatria, porque tudo na vida espiritual começa com o que ou quem ocupa o centro do nosso coração. No contexto bíblico, a idolatria geralmente se referia a imagens de escultura, deuses pagãos, estátuas feitas de madeira, pedra ou ouro. Os povos antigos erguiam altares e ofereciam sacrifícios a esses ídolos em busca de proteção, prosperidade ou fertilidade. Mas hoje, será que ainda somos idólatras? A resposta, infelizmente, é sim. A idolatria nunca deixou de existir. Ela apenas mudou de forma. Os deuses modernos não têm nomes como Baal ou Aserá. Eles se chamam dinheiro, sucesso, vaidade, fama, prazer, redes sociais, controle e até o próprio eu. O que é um ídolo, afinal? Um ídolo é qualquer coisa que tome o lugar de Deus em nosso coração. Algo que consome nossa atenção, rouba nosso tempo, direciona nossas decisões e domina nossos desejos. O apóstolo Paulo, escrevendo em Colossenses 3:5, é ainda mais direto. A ganância é idolatria. Ganância aqui não é só sobre querer mais dinheiro, é sobre a sede insaciável por mais. Mais poder, mais controle, mais visibilidade, mais prazer, mesmo que isso custe nossa paz, nossa família ou nossa fé.
O perigo da idolatria é que ela é sutil. Ela se apresenta como algo bom, um trabalho dos sonhos, um relacionamento ideal, uma carreira brilhante. Mas pouco a pouco, ela nos afasta de Deus, nos tornando escravos daquilo que devíamos dominar. Por que Deus nos alerta com tanta veemência? Porque Ele nos conhece. Ele sabe que nos tornamos parecidos com aquilo que adoramos. Se adoramos o Deus vivo, tornamo-nos mais compassivos, humildes, generosos. Mas se adoramos o sucesso, nos tornamos impiedosos. Se adoramos o dinheiro, ficamos gananciosos. Se adoramos a nós mesmos, viramos arrogantes. Deus não nos alerta porque Ele tem ciúmes egoístas. Ele nos alerta porque somente Ele é fonte de vida verdadeira. Tudo mais cedo ou mais tarde, nos decepcionará. Lembre-se das palavras de Jesus, em Mateus 6:24. Ninguém pode servir a dois senhores. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Como podemos saber se há ídolos em nossa vida? Aqui vão algumas perguntas de reflexão. O que ocupa meus pensamentos quando acordo e quando vou dormir? O que eu mais temo perder? O que, se for tirado de mim, faria minha vida perder o sentido? Para onde vai meu tempo, minha energia, meus recursos? Quem realmente tem o trono do meu coração? E você, já parou para pensar se algo ou alguém tem roubado o espaço de Deus na sua vida? Talvez seja a hora de reavaliar prioridades, não para viver em culpa, mas para retomar o lugar certo de adoração. Não há problema em ter trabalho, sonhos, metas. O problema é quando essas coisas tomam o lugar de Deus, tornando-se os nossos novos senhores. Conclusão: quebrando os ídolos, reconstruindo o altar. Deus não quer apenas ser parte da sua vida. Ele quer ser o centro. Ele não aceita dividir seu trono com o ouro, com a vaidade ou com o ego. E isso não porque ele é tirano, mas porque ele é Pai. E só ele sabe como manter nossa alma viva. Hoje, ele ainda repete: não terás outros deuses diante de mim. Mas agora, talvez ele diga direto ao seu coração: filho, filha, volte para mim. Quebre os ídolos. Reconstrua o altar. Eu estou aqui. Três. Aviso sobre o coração frio. Conheço as tuas obras. Não és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Apocalipse 3, 15 e 16. Poucas passagens da Bíblia são tão diretas e chocantes como essa. Aqui, Jesus não fala com ateus ou incrédulos. Ele fala com uma igreja, com crentes que, embora se considerassem ricos e espiritualmente seguros, estavam mornos, indiferentes, acomodados. Essa é a doença mais perigosa da vida espiritual. O coração frio, a fé sem fervor, o cristianismo que virou costume. Não é rejeição aberta a Deus, mas também não é paixão por Ele. É a zona de conforto da alma. A vida religiosa vira rotina. As orações se tornam palavras vazias. A Bíblia, um livro fechado. O culto, apenas obrigação. E Jesus é claro. Essa mordidão é repulsiva para ele. Por que o coração frio é tão perigoso? Porque ele engana. Quem está frio espiritualmente, muitas vezes nem percebe. A pessoa pensa: eu ainda vou à igreja. Eu acredito em Deus. Não faço nada de errado grave. Mas, por dentro, já não há sede, já não há lágrimas, já não há amor. E o pior, muitas vezes, o coração frio não se aquece com facilidade. Ele resiste, ele justifica, ele se acostuma. E Jesus continua sua mensagem à igreja de Laodiceia dizendo: porque dizes,
Sou rico, estou enriquecido e nada me falta, mas não sabes que és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Apocalipse 3, 17. Eles achavam que estavam bem, mas estavam espiritualmente falidos. E quantos hoje não vivem essa mesma ilusão? Como sabemos se nosso coração esfriou? Alguns sinais silenciosos: falta de paixão pela presença de Deus, indiferença diante do pecado, perda de compaixão pelo próximo, afastamento da comunhão e da palavra, prioridades centradas apenas nas coisas deste mundo. E você? Já se sentiu assim? Já percebeu momentos em que seu coração estava distante de Deus, mesmo sem ter saído da igreja? Se sim, não se culpe, mas também não se acomode. A boa notícia é que Jesus não rejeita o morno. Ele chama. Logo após essa repreensão, ele diz: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele. Apocalipse 3, 20. Essa é a beleza do Evangelho. Mesmo quando estamos frios, Ele ainda nos ama. Ele ainda espera. Ele ainda quer entrar. Conclusão: é hora de acender o fogo novamente. Talvez hoje seja o dia de recomeçar, de reavivar a chama, de abrir a porta. Jesus não quer um relacionamento morno. Ele quer intimidade, profundidade, entrega. Você está disposta a dizer: Senhor, aqueça meu coração outra vez? Então, comece com uma oração sincera, um passo de volta, um clamor silencioso. E ele virá, porque o Deus que alerta também restaura. Quatro. Aviso sobre o dia do juízo. Vigiai, pois, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mateus 24:42. Ao longo das Escrituras, o dia do juízo não é apenas um evento escatológico distante, é um chamado constante à vigilância, arrependimento e transformação. Jesus falou repetidamente sobre sua volta, não para gerar medo, mas para despertar os corações adormecidos e preparar um povo pronto para encontrá-lo. Na Bíblia, o juízo não é um acidente cósmico, nem uma punição impulsiva de um Deus irado. Ele é um ato final de justiça divina, onde tudo será revelado e cada vida será trazida à luz da verdade. Os orgulhosos serão humilhados, os humildes serão exaltados, e todas as escolhas terão seu peso eterno. Infelizmente, muitos tratam essa advertência com indiferença. Vivemos como se o tempo fosse infinito, como se cada dia não fosse um presente e também uma oportunidade de reconciliação com Deus. Mas Jesus advertiu: como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Mateus 24:37. As pessoas comiam, bebiam, casavam-se, até que veio o dilúvio. Elas estavam ocupadas demais com seus próprios interesses para ouvir a voz divina. E você, tem vivido preparado ou distraído? Se Jesus voltasse hoje, o que ele encontraria no seu coração? A boa notícia é que a advertência de Deus é também um convite à graça. Antes de ser juiz, ele é salvador. Antes de fechar a porta, ele a deixa aberta, batendo suavemente no coração humano, chamando, esperando. Apocalipse 20:12 descreve o momento em que os livros serão abertos. Nada será escondido, mas também haverá um outro livro, o livro da vida. E aqueles cujos nomes estiverem ali não serão condenados, mas acolhidos como filhos redimidos pela cruz. Conclusão: não é tarde, mas é urgente. O dia do juízo está próximo, não necessariamente no tempo cronológico, mas na urgência do despertar. Pode ser amanhã ou daqui a décadas.
Mas o que importa não é o quando, e sim o como estamos vivendo hoje. O aviso de Jesus não é um grito de condenação, mas um sussurro de amor firme. Volta para mim, antes que seja tarde. Hoje ainda é tempo de graça. Hoje ainda é dia de salvação. Cinco. Avisos não são condenações, mas convites ao arrependimento. Quantas vezes, ao lermos os avisos da Bíblia, sentimos um certo desconforto, um temor ou até mesmo uma sensação de culpa? Afinal, muitas passagens falam de juízo, castigo, separação, fogo eterno. Parece duro demais, mas a verdade é que os avisos de Deus nunca foram escritos para nos condenar, e sim para nos resgatar. O Senhor não retarda sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. 2 Pedro 3:9. Esse versículo revela o verdadeiro coração de Deus. Ele é justo, sim. Ele é santo, sim, mas ele também é paciente. Ele espera, ele chama, ele corrige, como um pai corrige o filho que ama. Cuidado, o mundo moderno distorce o amor verdadeiro. Vivemos em uma geração que muitas vezes confunde amor com permissividade. Pensam que amar alguém é nunca dizer não, nunca confrontar, nunca advertir. Mas a Bíblia nos mostra o oposto. Porque o Senhor corrige o que ama. Hebreus 12:6. Deus não silencia diante do nosso pecado. Ele nos avisa, nos confronta, nos chama pelo nome, mas não para nos destruir, e sim para nos curar. Um médico que vê um câncer em estágio inicial e não avisa o paciente está sendo cruel, mas aquele que alerta, mesmo que doa, está dando a chance da cura. Assim também é Deus conosco. Arrependimento não é vergonha, é libertação. A palavra arrependimento, em grego, metanoia, significa literalmente mudança de mente. Não se trata apenas de sentir remorso, mas de mudar de direção, abandonar o erro e voltar-se para Deus. E o mais lindo, quando fazemos isso, não encontramos um Deus de dedos apontados, mas braços abertos. Lembre-se da parábola do filho pródigo. O filho desonrou o pai, desperdiçou tudo, sujou-se com os porcos. Mas quando decidiu voltar, o pai correu ao encontro dele. Estando ele ainda longe, viu o seu pai e, movido de íntima compaixão, correu e lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Lucas 15:20. Esse é o retrato de Deus diante do arrependido. Os avisos de Deus são sinais de esperança, não de desespero. Quando Deus diz volta, é porque a porta ainda está aberta. Quando Ele diz desperta, é porque ainda há tempo. Quando Ele diz cuidado, é porque ainda é possível mudar de caminho. O problema não está no aviso. O problema está em ignorar o aviso. Em Apocalipse 3:19, Jesus diz: Eu repreendo e disciplino a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Veja, a repreensão é prova de amor. O convite é claro e a decisão é nossa. Conclusão. O aviso é uma prova de amor. Em um mundo onde tudo parece relativo e onde o certo e o errado são frequentemente distorcidos, os avisos de Deus soam como trovões em meio ao silêncio moral. Mas, ao contrário do que muitos pensam, eles não nascem da ira, mas do amor. Sim, o Deus da Bíblia é justo. Ele é santo. Ele não tolera o pecado, mas ele também é pai. E um pai que ama nunca se cala diante do perigo. Ele grita, ele sacode, ele confronta, e tudo isso para salvar. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação?
Hebreus 2, 3. Esse versículo ecoa como uma sirene espiritual. O aviso de Deus não é um detalhe doutrinário, é um chamado urgente à vida. Assim como os profetas de Israel foram levantados para chamar o povo ao arrependimento, assim como Jesus chorou por Jerusalém ao prever sua destruição, o coração de Deus ainda hoje clama pelas suas criaturas. E esse clamor vem em forma de alertas, correções e chamadas à vigilância. Deus nos alerta porque vê o que não vemos. Muitas vezes achamos que estamos bem, temos planos, metas e estabilidade. Mas Deus vê o abismo que se aproxima, mesmo quando estamos distraídos. Ele vê o orgulho crescendo, o amor esfriando, a fé se apagando. E em vez de permitir que caiamos em silêncio, Ele nos alerta com firmeza e ternura. Ele é como o pastor que corre atrás da ovelha perdida antes que ela caia no precipício. Como o pai que grita quando o filho corre em direção à estrada. O grito é duro, mas é um grito de salvação. A geração que despreza os avisos também despreza o amor. Vivemos em tempos em que muitos querem o evangelho suave, sem confrontos, sem exigências, sem cruz. Mas um evangelho sem avisos é um evangelho sem amor. Porque quem ama diz a verdade. Quem ama não ignora a doença da alma. Quem ama se importa demais para deixar alguém se perder sem tentar salvá-lo. Deus não nos trata como robôs. Ele nos dá liberdade. Mas em sua infinita bondade, Ele nos envia sinais ao longo do caminho. Às vezes sutis, às vezes claros como o sol do meio-dia, mas todos com o mesmo propósito, nos levar de volta para casa. Hoje, a voz de Deus ainda chama. Talvez você tenha ignorado alguns avisos. Talvez tenha sentido o toque de Deus e o endurecido. Mas a beleza do amor divino é que Ele insiste. Ele não desiste. Ele continua chamando. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Hebreus 3, 15. Essa é a última palavra. O aviso é uma prova de amor. E amor verdadeiro não nos deixa onde estamos. Ele nos transforma, nos levanta e nos conduz de volta para o Pai. Você está ouvindo? Está pronto, pronta a responder? Então, diga hoje com sinceridade: Senhor, eu ouvi tua voz e eu volto, porque eu entendi. O teu aviso é, na verdade, a tua misericórdia me chamando pelo nome.